Me pediram para falar sobre livros de Umbanda, algumas dicas. Eu me iniciei na Umbanda esotérica. Eu sempre, assim como aconteceu com a astrologia que eu falei aqui, eu não entrei por influência, pessoas chegar e dizer, vai fazer tal curso e tal, ou ler só por curiosidade. Era uma paixão latente que nasceu. E eu sempre gostei de astrologia. Eu comprava as revistas para recortar a parte dos horóscopos, eu comprava revista de horóscopo, e eu sempre gostei de almanaque de horóscopo, de almanaque de pensamento, e não tinha livrarias, ainda mais que eu morava no interior, mas eu perdia horas para ler, para ouvir no rádio, Rádio Nacional, Rádio Globo. Tinha um programa muito famoso de um astrólogo muito famoso que se chamava Cícero Augusto. Não sei se ele já morreu, nunca mais ouvi falar dele, mas ele ficou muito famoso. Ele tinha um programa e no meio do programa, entrava o Cícero Augusto e ele lia as previsões do dia, do horóscopo. Ele tinha uma voz de locutor, era uma voz igual aqueles locutor da Rádio Globo. Eu não sei se ele nunca foi astrólogo, sei que eu gostava de ouvir. Gostava de ouvir na Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Excelsior, aquelas rádios antigamente que não tinham livrarias, programas na TV que falava de astrologia, enfim. E a Umbanda foi do mesmo jeito. A Umbanda, me criei numa tradição católica, minha família muito intolerante, até hoje é. Todos são católicos e eles não gostam desses temas de magia, de umbanda, de signos. Eu também não me interesso de explicar nem de convencer. E tinha muito medo porque muita pregação contra, dizia que o orixá era o demônio, que candomblé e umbanda era coisa de magia negra, coisa do diabo. Mas tinha um chamado natural. Eu ia para a mata, eu tinha inspirações, sonhos, visões, até o dia que eu me iniciei, quando eu fui trabalhar em São Paulo, na Umbanda. Mas antes disso eu já lia. Eu gostava de ler nas revistas as matérias, entrevistas com sacerdotes, babalorixás e arolorixás, e gostei muito do tema. E foi uma coisa natural, mesmo com preconceito, com medo. Eu tinha medo por causa de toda a doutrinação contra, então, mas mesmo assim o chamado era mais forte. Eu gostava da magia, eu gostava de assuntos ligados à magia, e a magia africana sempre foi uma das mais fortes. Não tem esse papo de Goécia e tal. Eu escrevi o livro das Caveiras de Salomão, mas nenhuma magia se compara à magia africana. Quem entende a magia africana mesmo de verdade sabe. Goécia, magia xamânica, magia, seja lá o que for, essas magias aí inventadas para vender livro, nenhuma se compara à magia africana. A África é o berço da humanidade, é onde está o conhecimento mais antigo, onde estão as línguas mais antigas, e a mediunidade se manifestou com mais intensidade, foi lá. As maiores revelações estão antes do Ifá, do conhecimento farina, do conhecimento iorubá. Tribos muito mais antigas, xangomas, bem antigos, sacerdotes bem antigos. E tudo aconteceu de forma natural. A questão dos oráculos, eu nunca tinha visto um tarô, via nas matérias, mas nunca tinha pegado em um, e eu pegava o baralho comum e eu conseguia fazer previsões para os amigos que eu estudava, trabalhava na firma. Então era uma coisa natural, um chamado natural, que percebe-se no meu mapa. E eu me iniciei na Umbanda esotérica porque eu gostei do conceito. O conceito, quando eu conheci, o Mate Silva já não era mais vivo, mas foi ele que deu esse início aí, dando uma repaginada aos conceitos mais antigos do Zélio de Moraes, que dizem que foi que fundou a Umbanda, mas isso é uma discussão mais profunda. Quando ele revelou, colocou o nome de Umbanda, já tinha as macumbas no Rio de Janeiro, a magia africana já era forte no Rio de Janeiro, em Salvador, no Maranhão, em outros cantos, mas por questão de marketing ele misturou com kardecismo, era num grande centro, no Rio de Janeiro um grande centro,
que muitos boêmios, muitos médicos, muitas pessoas de dinheiro foram entrando e foi se aprimorando, contribuiu muito ao estudo do orixá, mas também houve um embranqueamento, um certo preconceito. Uma vez no Vale dos Orixás, no interior de São Paulo, eu fiquei abismado porque o terreiro de Umbanda dizia assim, ó, cuidado com aquele terreiro de candomblé lá, de catimbó e tal. Tinha um certo preconceito e só tinha gente branca na Umbanda e só tinha mais negro lá no candomblé. Então tinha um certo branqueamento, um certo distanciamento, uma coisa desnecessária. E eu gostei muito, eu comecei a frequentar um terreiro na zona leste de São Paulo de Umbanda esotérica. Mas aí já era mais nos conceitos do Arapiaga, o Rivas Neto, que ele foi iniciado por Mate Silva e outros, né? Outros mestres, vários mestres, como o mestre Italman, que lançou esse livro aqui, que é um livro muito importante que eu indico a quem estuda magia de Umbanda, pontos riscados, alfabetos, estudar. É um livro muito bom, eu não sei se acha mais ele em livraria, talvez só em sebo. Deu muito trabalho para encontrar ele na época, mas era um cara muito consciente. Ele escreveu também um livro sobre o Ifá, sobre o sistema Oromilá-Ifá, um livro fantástico também, que não acha. É um livro que quem achar também nos sebos eu indico ler, para quem estuda Ifá, quem estuda oráculos, quem estuda orixás, iniciação. Então, Mestre Talman, esse livro eu indico, é um livro muito bom de Umbanda. E já no conceito do Rivas Neto, ele se iniciou em Umbanda esotérica, mas não foi com o Rivas Neto que eu me iniciei, não. Ele já tinha se mudado para o interior. Ele tem, acho que ainda tinha terreiros em São Paulo, a Ordem do Cruzeiro Divino, mas ele se mudou para Itacaré, não sei, um município do interior de São Paulo. Mas era alguém que estudou com ele, que eu me iniciei, uma pessoa que conhecia muito sobre Umbanda esotérica, misturava Umbanda esotérica e outros tipos de Umbanda, mas eu preferia Umbanda esotérica, iniciada por Pai Benedito, por baianos importantes, baianas, Mãe Maria, Caboclo das Sete Flechas, Caboclo Fecheiro, Caboclo Sultão, todos que participaram da minha iniciação. E eu sempre li, sempre gostei do conceito, eu gostei muito. E sempre teve uma discussão, houve uma briga, uma época sobre o Rivas Neto ter falo. Zé Pilintra foi parar na justiça, uma briga dele com o Rubens Saraceni, uma briga desnecessária. Enfim, sobre essa disputa religiosa, assim como tem no meio cristão entre católicos e evangélicos, existia e existe até hoje. Mesmo dentro do candomblé tem uns candomblé de Queto, candomblé de Angola, candomblé de Inquices, candomblé disso, candomblé daquilo, que na verdade é tudo uma coisa só, tudo tem uma só origem, é tudo uma astrologia só, não tem essa de sideral, de tropical, de nada. O que importa é o astrólogo saber interpretar. A ciência não tem que provar se existe caboclo, se existe orixá. Cada um busca o seu caminho. Se você é materialista, não acredita em nada, siga o seu caminho. Vai estudar Street Fighter, vai estudar videogame, vai estudar o que você quiser. Deixe quem gosta de Umbanda, quem gosta de astrologia. Eu não tento convencer ninguém. Eu falo aqui para quem quer me ver. Quem não quer, muda de canal. Vai ver o Felipe Neto, vai ver o Lucas Neto, vai dar risada com stand-up. Enfim, cada um tem o seu caminho. Mas eu estou fazendo todo esse roteiro porque depois o Rivas Neto ele mudou um pouco o repertório dele. Ele inclinou mais ao candomblé. Ele disse que teve outras iniciações no candomblé e tal. E inclinou mais ao sistema Oromilá-Ifá. Tanto que ele estava jogando Ifá, dizendo ele que aprendeu com o mestre Rivas. Eu não sei, o mestre da Mata. Não sei se o mestre Mata ensinou ou se ele aprendeu depois. Mas ele já estava com um conceito mais africanizado, que era muito branqueada a Umbanda, falava em Atlântida, inclusive Umbanda de Todos Nós,
que eu tenho aqui, não sei onde é que tá, dele, Rivas Neto, tá em algum lugar por aqui. Tantos livros aqui. Falava desses conceitos de Atlantis, falava de coisas de Blavatsky, que era uma filósofa muito importante. Eu também recomendo a quem estuda Umbanda ler Blavatsky, Isis Sem Véu, várias trilogias que ela fez, ler o Gita, né? A filosofia oriental, ler o Arqueômetro para entender mais os conceitos da Umbanda esotérica. O Arqueômetro é um livro fantástico de São Nives. E tem vários livros de Mata e Silva, mas nem todos você encontrar. Eu tenho alguns aqui que eu indico como os dos principais. Esse aqui, Umbanda de Todos Nós, da editora Ícone. É um livro muito bom que fala sobre os conceitos da Umbanda esotérica. Segredos de Magia da Umbanda e Quimbanda. Doutrina Secreta de Umbanda. Esse aqui, na terceira edição, Mestre Apacani, que é o mestre Mata e Silva, também tudo da editora Ícone, talvez só ache sebo. Tem outros, mas eu não sei onde está. Esse livro aqui também é um livro muito bom, de Rogério Dávila, também da editora Ícone. É Umbanda e seus graus iniciáticos. É um livro muito bom. Aí quando você vai no TikTok, você vai no YouTube, você vai nessas escolas, que tem escolas de Umbanda agora, assim como tem círculos magísticos, várias escolas de pessoas que dão cursos, que escrevem para a editora Madras, vários livros, a deusa Pombagira, Pombagira, mãe de cabeça, muita coisa assim. Eles indicam muitos livros do Rubens Saraceni. Eu quase não tenho livro do Rubens Saraceni aqui. Eu tenho alguns, mas não é muito o meu conceito. E para falar sobre esse assunto, gera uma cisma impressionante. Eu via muitos programas de rádio dele na Mundial. Ele sempre fazia os sábados de manhã, 1 hora, meia hora. Era mais ou menos 1 hora o programa que ele fazia. Muito inteligente, muito conhecimento, mediunidade. Fez muitos livros psicografados, muitos romances que são vendidos aí como psicografias. Enfim, isso gera uma briga muito grande. Quem gosta do estilo, que leia, né? São best-sellers aqui no Brasil de Umbanda. Caboclo disso, Exu daquilo, que dão um conceito de Exu que não é o conceito iorubá e que não é realmente o conceito de Exu. Mas, para quem segue a Umbanda popular e tradicional é o que a maioria vende lá. Então, essa foi a dica de livros de Umbanda esotérica.